Campos é uma cidade muito interessante. Ela, devido à sua importância, ela vai acompanhando, né? Na época do Brasil, né, republicano, no Brasil moderno, né, você tem o Plano do Brito, que é um plano de saneamento, onde ele prima, né, de trazer a cidade uma cidade organizada, saneada, né, com a área central, né, embelezada, com ruas planejadas. Ele não mexe no sítio histórico, né? Tanto que as ruas do centro de Campos, elas são ruas coloniais, estreitinhas, tortas, porque ela ia sendo, digamos assim, constituída de acordo com a construção das casas, né? E das igrejas, né? Agora, de repente você sai ali do centro, quando você chega ali perto da Caixa Econômica, e você olha, você já vê ruas mais largas, né? São ruas que foram traçadas, né? Que foram desenhadas. Ali perto da Igreja São Benedito, a mesma coisa. Isso aí é o plano de Saturnino de Brito, quando ele começa a pensar na cidade, né? 50 anos depois, né? Então isso é a Formosa, isso é a Saldanha Marinho, né? Então ele começa a pensar. Quando chega em 44, né, o plano de 44 critica o fato do plano do Brito ter conservado o sítio histórico, né? Porque eles têm uma visão Le Corbusiana, eles pensam a cidade como uma cidade saudável, um cinturão verde, e quadras, né? Quadras só de escola, quadras só de hospitais, né? Tem que estudar onde você coloca os postos de combustível, porque cada contaminação do solo, as casas, você tem que montar a residência de acordo com a direção do sol, porque o sol tem que entrar nos quartos na parte da manhã, para tornar esse quarto um quarto saudável. Então, eles desenham a cidade toda em cima, né, toda assim, orientando por setores, né? E, logicamente, eles promovem, né, eles pensam no grande anel rodoviário, né, para que a área central não tivesse um trânsito, né, muito pesado, né? Então aquele trânsito que é para passar por fora da cidade, que realmente isso acontecesse, mas nada disso. Isso vem agora, né, em Arthur Bernardes foi 2008, começou, acho que começou em 2000, já não me lembro mais, acho que entre 2005 e 2010 foi que começou uma obra que não foi tão rápida assim, né, de execução, né? E é lógico que isso ele vai acompanhando também o que está acontecendo em grandes cidades brasileiras, né? No Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, cidades planejadas, né? A própria Brasília foi planejada, e dentro também de uma concepção que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa eram Le Corbusianos. E aí, né, na década de 70, quando começa, né, a aparecer os adensamentos nas cidades, principalmente, né, o crescimento das favelas, por causa de êxodo rural. Aqui também acontece isso, né? Você começa a ter um início de uma queda, de uma crise na produção açucareira, que começa uma gangorra, né, um vai e volta, até que na década de 90 acaba de vez. Mas ela fica nessa oscilação de hora está tudo bem, hora está tudo mal, fecha uma usina, fecha outra, né? Aí estabiliza, daqui a pouco fecha mais duas. Então esse ciclo começa a ficar muito instável, né? Porque aí já existe aí uma disputa interna de São Paulo com Campos perante a supremacia que Campos tinha no abastecimento interno, né, de açúcar. E aí São Paulo começa a disputar. São Paulo mecanizou muito mais rápido o seu campo de plantio de açúcar. Aqui as coisas não eram tão assim imediata,
né? A mentalidade do usineiro daqui ainda era uma mentalidade, digamos que, não acompanhando a evolução das coisas, né? Tanto que São Paulo até hoje está lá com as usinas produzindo açúcar adoidado, fazendo parte do mundo do agronegócio, exporta, e Campos nunca conseguiu isso. Então, isso tudo vai ajudando, né? O solo não era cuidado da maneira como deveria, então o teor de sacarose não era muito legal, e isso afetava a produção. Então tem uma porção de nuances aí que vai, né, ajudar a ter esse momento, né, de altos e baixos na cultura da cana. Até que chega o petróleo, né? E aí, a chegada do petróleo, né, as coisas começam a mudar um pouco de figura, né? A briga de Campos com Macaé, né? Mas Macaé ganha por uma questão de facilidade portuária, porque já tinha um pequeno porto, então, né, Macaé era uma cidade de atividade pesqueira, né? Enquanto Campos tem as suas primeiras favelas no finalzinho de 40 para 50, Macaé tem isso 40 anos depois, né? Então você tem uma distância de realidade muito grande, e Campos, Macaé é uma cidade estreita entre o mar e a serra, né? Campos é uma grande planície, né? Então, forma de crescimento, aqui estava, digamos, nós estávamos mais à frente, né, do processo. Nesse finalzinho de 70, né, você começa também a ver, uma coisa que é natural em outras cidades brasileiras, o processo da verticalização, né? Certas áreas, né, da cidade, né? E isso adentra 80, né? Quando o centro, no finalzinho de 70 para 80, meados de 80 em direção a 90, é que você começa a ver que o centro, que era, né, o grande coração da cidade em termos de cinema, teatro, boutiques, bancos, lanchonetes, casa de cafés, né? Aí, tudo se aglutinava ali na 7 de setembro, na 13 de maio, no calçadão, né? Isso vai começando a sofrer uma mudança, né? Não é uma mudança, o centro não tinha mais como crescer, então ele faz um crescimento, ele usa um caminho natural que já existia, que é a 13 de maio, que no início do século XX chamava-se a Rua, né, Direta, era quando vinha a produção de açúcar, entrava pela 13 de maio e ia para os cais, aqui na Beira-Rio, onde entrava em embarcações e seguia, até ter as estradas, as linhas férreas. E aí vai iniciando, né, a vida comercial da Pelinca, né? Então, a Pelinca, ela não é um novo centro, ela é um subcentro, ela é a continuidade, né? Só que dentro de uma outra realidade, né? Você começa a ter, que na época chamava de, são os shoppings. Não, não são shoppings. Tanto o Parque Centro, depois o Pelinca Center, depois o centro de compras da Pelinca, aquilo ali tudo são galerias, né? Shopping mesmo, né? É o Campus Shopping aqui na Beira-Rio, foi a primeira tentativa, mas só com lojas locais, né? Depois você tem o VIPs na 13 de maio, ali era uma grande chácara. Olha como que o rural, olha como que o campo se misturava com a cidade, né? Eu lembro da chácara que tinha ali, né? Então, campo tem esse desenho assim, né? Por isso que eu digo que esse campo e cidade aqui é muito mesclado. E
E aí você vai começando, né, a ter agência de correio, agência bancária, né, escolas, cursos. Então vai ampliando, vai crescendo, né? A Pelinca tem a sua primeira verticalização, que é ali aquele conjunto que é do BNH, que é o Pelincão, né? Depois vai aparecendo os primeiros prédios, né, de alto luxo, e aí de 90 para 2000 e início de 2000 vira o palheteiro que é, né? Muitas das casas de médicos, de juízes, né, depois que o pai e a mãe morreram, os filhos, né, colocam, porque a Pelinca, aquela região ali que hoje chama Pelinca, e que na minha época tudo era Parque Tamandaré, a Pelinca era só o nome da rua, né? Hoje não, hoje você tem Pelinca e tem Parque Tamandaré, mas todo mundo acha que tudo é Pelinca, né? É né, a zona, né, procurada, cara, porque você tem todos os serviços ali, a população dali não vem mais ao centrão, né? O centrão ficou para a população, para o popular, né? E aí, no finalzinho já em 90, né, você tem o crescimento dos condomínios, que aí vem aquele, né, a nova filosofia de vida, que você tem que morar fora do barulho, né, do barulho urbano, porque o morar é o seu lugar de você descansar, reabastecer sua energia, e é um discurso que permeia até hoje, né? Cada vez mais, né, você está... E aí essa franja, que antes ela era ou vazia, ou ela era ocupada por bairros periféricos, é aí que a gente começa a expansão espraiada. Ela começa a ficar fragmentada, né? E aí você tem como eixos importantes para esse processo são os condomínios horizontais, né? O shopping, né? E o outro são os conjuntos habitacionais, que querendo sim, querendo não, em certos pontos dessa cidade, você tem um conjunto Morar Feliz e a 100 metros você tem um condomínio de alto luxo, que é no caso do Esplanada, tem o Esplanada, que é um bairro periférico, depois do Valão tem o Morar Feliz, e você do Morar Feliz, a 100 metros você está lá com Nashville, com o Parque Royale, são todos aqueles condomínios de alto luxo atrás do Shopping Boulevard.